Ele tentou a carreira como atleta profissional e não obteve o sucesso que esperava. Mas hoje é um grande vencedor. É o responsável por criar e ensinar mais de 80 meninos em uma escolinha de futebol de base. Já sabe de quem estou falando? Então vamos conferir. Muito bem, meus queridos telespectadores do TV Horizonte, estamos aqui em mais um programa Abrindo o Jogo, recebendo mais um convidado especial. Hoje você vai ficar sabendo um pouco mais sobre formação de atletas. E mais do que isso, né? Formação de homens também para essa vida, porque nem sempre um atleta chega ao alto nível, chega a ganhar muito dinheiro. Mas é importante a prática do esporte, incentivar a prática do esporte e também formar homens através do esporte. E é para isso que a gente vai conversar aqui então com o Índio. Tudo bem, Índio? Tudo bem, Paulinho, e você? Nosso convidado aqui hoje, o Índio, ele tem a sua escolinha de futebol no bairro Betânia, localizada no bairro Betânia. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar algumas imagens aí para você também. E o Índio trabalha nessa área que eu disse, na formação do atleta, na formação do homem, primeiramente. Vamos diferenciar isso aí, Índio. Você tem quantos anos que trabalha nessa área aí com os meninos? Boa tarde a todos de casa, boa tarde, Paulinho. É um prazer estar falando com vocês aqui. Eu estou há 30 anos trabalhando com crianças, jovens e adolescentes. Então, desde 1984 que eu venho trabalhando nessa área, formando não só o cidadão, né, lapidando o caráter, e também formando o atleta. 30 anos. E nesse meio tempo, eu acredito que você aprendeu muito, foi crescendo. O que você acha primordial hoje na formação de um garoto? Porque são garotos na sua escolinha, Índio, em Indianápolis, são garotos que chegam com quantos anos lá? Primeiramente é bom falar que isso veio de ex-atleta, que eu sou também, né? Comecei a jogar futebol profissional em 73, joguei então até 83 e dali então resolvi começar a trabalhar com criança, visto que jogando futebol eu não fui agraciado com bens e acabei investindo, trabalhando fundei essa escolinha. Ao fundar essa escolinha, então, eu peguei uma faixa etária que eu acho primordial, onde a gente pode estar moldando o caráter em toda criança, que é desde 6 anos de idade a 13 anos. No ano de completar 14 anos, eu já tenho que ter colocado da minha forma de pensar num clube ou ter mostrado para ele a importância de um curso, de um trabalho, de tocar a vida dele seguindo uma genética do pai, de uma profissão. Então, da maneira geral, eu gosto de pegar o garoto entre 6 e 13 anos de idade. O seu exemplo, acredito que você deve utilizar muito com os garotos também, né? Você falou assim, não fui tão agraciado em termos financeiros para ter muitos bens. Isso, na verdade, o seu exemplo é o que acontece com a maioria, né, Índio? E por isso eu acho que você tem uma condição até de vida melhor de passar isso para os garotos, né? Paulo, é muito importante o que você falou, que até então, tudo que eu falo com a garotada hoje é o que aconteceu comigo negativamente. Por exemplo, eu fui um jogador muito indisciplinado. Eu me achava, era mascarado, eu usava cabelo inadequado para a ocasião, conforme nos fazem hoje. Eu não aplicava o que os treinadores me pediam para fazer, eu achava que eu era o dono de tudo, que eu podia e tudo mais. Isso me atrapalhou a minha carreira. Eu não consegui, então, chegar num clube grande. Jogava de quê, hein? Eu joguei de volante, era muito marcador, aguerrido, ambidestro, sempre usei as duas pernas. Tudo que eu fiz, né, que deu errado, eu falo para a garotada fazer o contrário. Mostro para eles a importância da escola, né, que é a escola que vai abrir a mente deles para eles aprenderem melhor os fundamentos do futebol, para eles saberem se colocar em campo, diferenciar a bola o espaço que você está, que passe que você vai ter que dar, quem que é o adversário, levantar a cabeça, distinguir cor de uniforme. Tudo isso você tem que ter escola. Tem tudo a ver, né? Tudo a ver, tudo a ver. A disciplina. Eu era expulso quando jogava todo jogo, quase que nem todo jogo, mas normalmente. E hoje eu falo para a meninada, respeite o árbitro. O que o árbitro marcar, ele não vai voltar atrás. Então você seja disciplinado. Se você fizer uma disciplina que o árbitro não vê e eu ver, eu vou tirar você. O caráter da criança, na psicologia, eles falam que até os 7 anos você consegue moldar, né? Então você até comparou aí, colocou que você começa a partir dos 6. Né? Justamente. Então essa parte, por exemplo, de arbitragem, que é uma coisa hoje, no futebol profissional a gente vê cada coisa, às vezes até bater em juiz, em árbitros, já aconteceu, né? Acontece, inclusive, né? Eu parto do princípio assim, por eu ter passado o que eu passei, eu parto do princípio assim, eu acho que nenhum árbitro
vai sair de casa, fala assim, hoje eu vou prejudicar a equipe tal. É ser humano, ele pode errar também. Como nós, quando jogadores, a criança hoje, erra passe, domínio, drible, erra o gol, né? Até teve uma ocasião que eu resolvi fazer um curso de árbitro para eu poder ensinar melhor os meninos as regras. Então eu cheguei a fazer um curso de árbitro. Cheguei até para um jogo no Mineirão, para ter condições de falar mesmo. Ok, nesse dia desse jogo, ou algum jogo que eu apitei, mas muito rápido, só fiz isso para aprender mesmo as regras e saber passar para a garotada. Chamei os 22 perto de mim e falei para eles assim, vocês vão errar passe, domínio, drible, gol, e eu posso errar porque eu sou um ser humano, não ver um lance encoberto, tal. Eu não quero que fale nada, nem uma letra A comigo. Se falar comigo, vai sair. Quer dizer, o oposto do que eu era quando jogador. Então, dali para cá, eu já comecei a mostrar para os meus alunos hoje que o árbitro não vai errar porque quer. Ele pode errar. E é isso que eu queria saber. Você trabalha desde a criança, né? Isso é mais... Acredito que seja um pouco mais fácil de colocar na mente da criança, né? De você ter o respeito pelo árbitro, que é a autoridade dentro de campo, a gente pode colocar assim, né? Isso tudo você trabalha na sua escolinha? Tudo isso eu trabalho na escolinha, dou palestras sobre arbitragem, trago o árbitro aqui, que tem árbitro hoje trabalhando, né? Marcos Vinícius, Celso, que foram meus alunos aqui, né? Então eu trago eles aqui para dar palestra e também eu estou sempre buscando as informações mais próximas da realidade da arbitragem para estar falando com isso, que não adianta. Eu falo para eles assim, se você, vamos supor que são gêmeos, um menino nasceu primeiro, saiu primeiro, aquele que saiu depois, ele tem que respeitar o que saiu primeiro. Então por aí eu já começo a disciplina. E muito mais os adultos, seja qual adulto for, você tem que respeitar. Aí você é mais firme, né? Mais firme. E falo então, chego na arbitragem, né? Que o árbitro, se você por um acaso começar a questionar muito o árbitro pode tomar uma birra, uma pirraça da sua equipe e às vezes, no momento de indecisão dele, ele dá para aquele time mais educado, aquele time que está ali para jogar futebol, principalmente no que tange a criança, porque o papel deles, árbitro também, é educar. Tanto é que quando é jogo de crianças, às vezes um menino pega uma bola, vai bater no lateral e pula, tira o pé do chão, eles vão lá, corrigem, deixam bater de novo. Então para que ir contra um personagem desse, um árbitro, né, no caso? Agora, Índio, mudando um pouquinho de assunto, a gente vai continuar o papo depois também falando um pouquinho disso, mas falando assim da formação dos meninos, quando que você vê, porque daqui a pouco a gente vai falar de alguns jogadores que você já revelou e que hoje seguem a vida no futebol profissional, mas quando que você vê, que é difícil, outro dia eu estava acompanhando inclusive aqui a escolinha, e você vê um menino pequenininho, correndo, assim, basicamente onde a bola vai eles estão indo, né? Eles vão por ali. Mas quando que você vê assim, um talento num menino de 6 anos, 7 anos, dá para perceber mesmo a diferença com essa idade tão pequenininho? Ó, esse aí, se eu trabalhar direitinho ou se ele também seguir aquilo que deve ser seguir numa carreira de um jogador profissional, esse vai de longe. Paulo, dá sim isso, dá. Mas é o seguinte, como você, essa facilidade que você está ao falar comigo aqui, eu, logicamente, possivelmente um pouco até mais tenso, né? Não, tá bem, tá bem. Né? Os câmeras ali também com a facilidade de estar desenvolvendo o trabalho deles, né? Cada um tem uma genética para um determinado assunto na vida. O garoto é a mesma coisa. O que eu detecto nele, primeiramente? A genética. E essa genética a gente detecta, às vezes, ao andar, ao adentrar o campo. Uma primeira bola que vai nele... Diferenciado, mesmo pequeno, você já vê. Você já vê ali uma mexida na bola. Porque às vezes você vai checando, você vai aproximando. Andou ou não soube andar ainda. Você espera chegar no campo, espera chegar uma bola nele, né? Deixa ele bem à vontade para ele desenvolver a posição que ele quer ser. Então, mas o item importante é a genética. Então, através dali, daquela forma de andar, da forma de pegar na bola, o primeiro passo, o primeiro drible, o primeiro domínio dele, você já consegue detectar se ele pode ser um futuro talento, né? Se ele pode estar dentro dele esse talento e ser puxado para fora, mostrando para ele. E desde pequenininho, como é que você trabalha isso depois? Porque tem muitos jogadores que têm talento, você vê que tem habilidade, mas na hora de aplicar, por exemplo, taticamente em campo, quando vai ficando mais velho, ele precisa disso. Hoje não adianta só saber pedalar, saber dar chapéu, canetar, tem que também ter essa disciplina tática. Como é que você vai trabalhando isso com o menino? O talentoso, esse garotinho que nós estamos falando dele, ele é mais difícil de querer cumprir normas, regras. Até nessa faixa etária também a gente nem exige tanto dele. Claro. Sabe? Mas quando chega ali por volta dos 13, 14 anos, a gente já começa a posicionar. Tá, okay. Mas de qualquer maneira a gente já começa a falar para eles, não, nada a ver com Copa do Mundo que aconteceu aí, que esse trabalho é meu há 30 anos, são 30 anos falando isso. Sim. Né? Vem atrás da bola, da linha da bola, vem aproximar para buscar essa bola, para ficar fácil de você jogar. Né? A gente até cita muito exemplo assim, a montanha não vai a Maomé, Maomé tem que ir à montanha, então vai atrás da bola, vem onde a bola está,
né? Então, a partir desse momento que o talentoso não quer, não gosta de fazer isso, não quer trabalhar, aí então a gente tem que usar da firmeza. Se você não vir atrás da bola, se você não se posicionar, no mínimo fazer uma linha de passe, né? O que é a linha de passe? Sair da direção do marcador e já está movimentando. Porque qual que é a máxima do futebol, até falada pelo Gentil Cardoso, né? O antigo treinador do passado, né? Quem desloca recebe, quem pede tem a preferência. Então, se você deslocar e pedir, você vai receber. Então, a gente vai mostrando assim para o garotinho, ele vai mentalizando, justamente sendo firme com ele, sendo firme. Daí a pouco você consegue formar algum atleta, conforme dos que você vai estar perguntando daqui a pouco, outros que já estão, garotos que estão em clubes profissionais, que eu fui firme com eles. E às vezes até depois, que estão no clube, não foram tão firmes igual eu fui aqui, e eles perderam os espaços dele, que eu posso até citar já de uma vez, o Tchô, né? O Tchô, enquanto comigo, enquanto base, era uma coisa extraordinária. Quando chegou lá no Atlético, a base lá, a direção do Atlético começou a passar a mão na cabeça, achando que ele já era o Zidane, né? O Tchô se perdeu na minha forma de entender o pouco que eu entendo de futebol e o que ele ficou comigo desde... É um que chegou comigo com 6 anos de idade. O Tchô é um deles, um desses jogadores que começaram com o Índia. A gente vai falar um pouquinho também, não só do Tchô, mas de outros jogadores. E você participa conosco aqui no programa enviando a sua mensagem, o seu e-mail está aí na tela para você. Também participa nas redes sociais, tem o Facebook e o Twitter, que aparecem também para você agora. A gente vai por um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais Abrindo o Jogo com o Índio, revelador de talentos aqui da região do Betânia.